Mas antes de chegar no mês que vem, eu gostaria de fechar então essas pregações que eu estou fazendo nesse mês com mais uma que eu poderia chamar de uma minissérie. E eu escutei uma música que eu já estava elaborando uma pregação nessa semana, e mandaram uma música no grupo lá, né, do pessoal da música, do time da música. E essa música falou muito no meu coração, e eu quero trazer algumas realidades para nós nessa manhã, em nome de Jesus. O tema dessa mensagem é o Senhor e não os ídolos. Você pode repetir comigo? O Senhor e não os ídolos. Amém? Então, quando nós falamos sobre idolatria, talvez você pensa imediatamente assim: ai, graças a Deus eu estou livre disso, porque eu não sou como os católicos que adoram imagens. Automaticamente o nosso coração já vai para isso, né? Ai, graças a Deus que de idolatria eu estou livre. Vamos ver se nós estamos livres desse problema de idolatria? Porque quando nós olhamos para o que a Bíblia vai dizer no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, a idolatria, ela não é um problema externo, a idolatria é um problema interno. Idolatria não é algo que eu faço externamente, o que eu faço externamente é uma correspondência com algo que na verdade já aconteceu dentro do meu coração. Idolatria é um problema do coração, é um problema no coração. Então quero trazer para vocês uma definição bem clara do que é idolatria. Nós vamos falar aqui sobre o que a Bíblia diz sobre idolatria, mas também nós vamos tocar em alguns pontos do livro Falsos Deuses, de Tim Keller. Nós já lemos esse livro, nós já estudamos esse livro há um tempo atrás, já indiquei, né, para muitas pessoas aqui para lerem, e eu vou trazer aqui algumas reflexões de Tim Keller, mas nós vamos aprofundar no que a Bíblia diz a respeito de idolatria. Mas queria trazer uma definição. O que é idolatria? Idolatria é colocar algo ou alguém no lugar de Deus como objeto de adoração. Como que eu adoro algo ou alguém no lugar de Deus? É quando eu deposito a minha confiança e atribuo a ele um valor supremo. Então o que é idolatria? É colocar algo ou alguém no lugar de Deus como objeto de adoração. Quando eu faço isso, eu atribuo esse algo ou alguém confiança e valor supremo da minha devoção. Vamos acompanhar aqui, por favor, livro de Êxodo capítulo 20, vamos ler dos versos 3 ao 5 por enquanto. Êxodo capítulo 20, versos 3 ao 5. Quem está acompanhando aí a leitura do Antigo Testamento? Amém? Glória a Deus. Nós estamos num processo aí de leitura bíblica, 180 dias lendo a Bíblia. Tem uns irmãos aí mais crentes que estão lendo em 90 dias. Mas a gente que é menos crente, a gente está lendo em 180 dias. Né? 7 capítulos por dia, tranquilo demais. Êxodo capítulo 20, versos 3 ao 5, olha o que diz. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, zeloso, que visito a iniquidade dos pais aos filhos, até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me aborrecem. Pai, esta é a tua palavra, e eu oro para que o teu Espírito possa iluminar os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos compreender qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade, em nome de Jesus. Então o que nós lemos? Primeiro versículo 3, não terás outros deuses diante de mim. E o versículo 4, não farás para ti imagem de esculturas. Então são duas coisas distintas que falam sobre a mesma coisa. Então eu posso ter imagens e não ter deuses, assim como eu posso ter deuses e não ter imagem.
É por isso que eu estou dizendo, não adianta a gente só pensar que idolatria está falando a respeito de imagens que são adoradas por outras pessoas. O texto é muito claro dizendo, você não deve ter outros deuses diante de mim, não farás imagem de escultura, nem semelhança alguma. O que o texto está dizendo, na verdade, é que a idolatria, ela surge do coração, e não se limita a imagens físicas. É claro que também existem imagens físicas que são adoradas, nós sabemos disso, mas o texto ele não está se limitando a essas imagens físicas, mas está incluindo os desejos do nosso coração, as ambições, os nossos afetos que estão desordenados por causa do pecado. E isso compete muitas vezes com a adoração que nós devemos prestar a Deus. Olha o que Ezequiel vai dizer no capítulo 14, versos 3 e 4. Profeta Ezequiel, capítulo 14, versículos 3 e 4. Diz assim: Filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos dentro... Onde que está escrito aí? Onde que o ídolo é levantado? Primeiramente, onde que o ídolo é levantado? Dentro do nosso coração. Então ele está dizendo, olha, esses homens levantaram ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade, que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a iniquidade, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. É por isso que o autor citado aqui, Tim Keller, ele vai dizer o seguinte, que os ídolos são coisas boas transformadas em absoluto. Ídolos são coisas boas transformadas em absoluto. É por isso que nós podemos transformar um relacionamento em um ídolo na nossa vida. É por isso que nós podemos transformar um emprego em ídolo na nossa vida. É por isso que nós podemos transformar paternidade e maternidade em ídolo na nossa vida. Nós podemos transformar qualquer coisa boa em ídolos, desde que nós transformamos isso em absolutos, em aquilo que na verdade é determinante para as nossas vidas. Que ele vai dizer, ídolos são coisas boas transformadas em absoluto. O texto é claro, dizendo o seguinte, olha, o ídolo, ele não nasce primeiramente do lado externo. O ídolo, ele nasce primeiramente no nosso coração, porque nós sabemos que o coração é a fonte, é a saída de todas as coisas. Então, na verdade, todos os seres humanos, eles foram criados como adoradores. Isso a Bíblia é clara. Vamos ler lá Romanos, capítulo 1, versos 21 ao 23. Romanos, capítulo 1, 21, 23. Olha o que o texto vai dizer. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como aves, quadrúpedes e répteis. O que Paulo está dizendo aqui em Romanos capítulo 1, versos 21 ao 23, na verdade, se você ler todo o capítulo, ele está desenvolvendo essa ideia, é de que o homem, ele foi criado para adorar. Nós já falamos aqui várias vezes que a adoração é a apropriação da imagem através da contemplação.
Porque o texto de Salmos diz que nós nos tornamos semelhantes a quem nós adoramos. Então a ideia de Deus é: vou criar o homem com o propósito final de viver para a glória de Deus, mas o caminho para isso é viver em uma vida de adoração, ou seja, se tornando semelhante a Deus, se tornando semelhante a quem Ele adora. Esse é o propósito do Espírito Santo em nossa vida, é nos tornar semelhantes a Cristo. É por isso que a Bíblia vai dizer que nós somos transformados de glória em glória, até que cheguemos à estatura do varão que é perfeito. Então somos transformados de glória em glória. Uma medida de glória é derramada sobre as nossas vidas, para que nós possamos ser transformados até que nós tenhamos o nosso corpo glorificado e vençamos então a morte e o pecado. E aí, glória a Deus, se cumprirá o que o texto de Apocalipse diz: não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, porque nós seremos plenamente como Ele é. Mas voltando um pouco na história, nós ainda não chegamos lá. Ainda existe um caminho, uma estrada a percorrer. E o que Paulo está dizendo é que o homem foi criado com esse propósito, com esse objetivo. O problema é que por causa do pecado, nós deixamos de adorar ao Criador, e o que o texto está dizendo é que nós começamos a adorar a criatura. É que nós começamos a adorar a criatura no lugar do Criador. E o texto ele é muito claro dizendo que uma das maiores formas de Deus derramar uma ira parcial sobre esses homens é deixando que esses homens vivam de acordo com as suas vontades, vivam de acordo com as concupiscências do seu coração. Então a idolatria, ela está no coração de todo pecador, para que possa substituir algo, ou substituir Deus por algo que Ele criou. É por isso que você vai ver que não existe ninguém que não adore alguma coisa, ou não adore alguém. A idolatria está no coração do homem pecador, substituindo Deus por algo que o próprio Deus criou. É por isso que João Calvino, ele vai dizer o seguinte: o coração humano é uma fábrica de ídolos. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. O nosso coração pós-queda está inclinado diariamente a construir ídolos, já que existe algo em nós que deseja, que anseia, que anela por adorar. A questão é que enquanto nós não adoramos a Deus, nós adoramos a sua obra. Quando nós não adoramos a Deus, nós adoramos a Satanás. Quando nós não adoramos a Deus, nós adoramos qualquer coisa, nós colocamos qualquer coisa no lugar de Deus. E a Bíblia vai chamar isso de idolatria. O coração humano é uma fábrica de ídolos. O nosso coração está inclinado a criar deuses. Obviamente que falsos deuses, que comprometem aquilo que Deus ele tem para todos nós. Porque os falsos ídolos, ou os falsos deuses, eles prometem uma falsa segurança, prometem uma falsa felicidade, prometem uma falsa identidade. Então nós corremos a nossa vida, percorremos a nossa vida atrás daquilo que é utópico, porque nenhum falso Deus pode preencher somente aquilo que o único e verdadeiro Deus pode preencher na nossa vida. Quando nós olhamos para o povo no deserto, nós acabamos de passar por essa passagem. O povo no deserto pediu um Deus para Arão. Lembra? Moisés, ele subiu, ficou lá no monte 40 dias e 40 noites, e o povo veio do Egito, juntamente com alguns egípcios, e eles começaram a falar assim: esse Moisés está demorando demais, sabe-se lá o que aconteceu com ele. Arão, faça-nos um Deus, porque o homem tem necessidade de adorar, de prestar adoração. Mas o povo não falou com Arão qual o Deus que ele queria, ou que eles queriam.
O povo não disse para Arão qual é o Deus que ele tinha que fazer, mas o texto é claro, dizendo que Arão, ele fez uma imagem de escultura, apresentou ao povo e disse aqui, olha, aqui está o Deus de vocês. Porque na verdade Arão só estava expondo um Deus que estava no seu coração. Ele só estava transmitindo de forma pública algo que estava no seu íntimo. E nós sabemos o que aconteceu. O povo então começou a adorar aquela imagem, ao ponto de Moisés descer e quebrar as tábuas da lei, que foram escritas pelo próprio dedo de Deus. Irmãos, o nosso coração, sim, é uma fábrica de ídolos. E nós temos alguns tipos de ídolos que são feitos no nosso coração, e eu quero tratar isso nessa manhã. O primeiro são os ídolos pessoais. Quais são os ídolos pessoais? A natureza de ídolos pessoais. Vocês estão comigo aqui? Sucesso. Será que o homem tem corrido atrás de sucesso? Será? Dinheiro. Será que o homem tem corrido atrás de dinheiro? Será? Poder. Será que o homem tem corrido atrás de poder? Relacionamentos. Será que a gente tem vivido a nossa vida em prol de relacionamentos? Beleza. Será que nós estamos vivendo o que o Chun Han vai falar, que é a sociedade dos mortos-vivos? Onde ele vai falar que esteticamente a galera está até boa, todo mundo shapeado. Todo mundo não, mas tem uma boa parte aí. Aleluia. Mas por dentro sepulcro caiado. Sucesso, todo mundo quer sucesso. Dinheiro, todo mundo quer dinheiro. Poder, relacionamentos, prazer, beleza, irmãos. Isso se torna ídolos no nosso coração, a partir do momento que nós empenhamos a maior parte da nossa vida, a maior parte da nossa força e a maior parte do nosso tempo, para que isso venha a ser realizado. Se eu empenho a maior parte da minha vida para ter sucesso, o sucesso é um ídolo pessoal. Se eu empenho uma maior parte da minha vida para buscar dinheiro, o dinheiro é um ídolo pessoal. Poder, relacionamentos. Tem gente que não consegue viver uma vida sem se relacionar. E aqui eu não estou falando só de relacionamento, namoro não. Eu estou falando de qualquer tipo de relacionamento. Tem gente que não consegue ficar sozinho. É a necessidade da dopamina sempre de um relacionamento, sempre de terceiros. Irmãos, isso pode se tornar um ídolo no nosso coração. Assim como ficar sozinho também pode se tornar um ídolo no nosso coração. É por isso que a Bíblia nos chama para a maturidade, para o equilíbrio. Nós devemos trabalhar, obviamente nós devemos trabalhar, mas viver só para o trabalho ao ponto de que eu não consigo ter relacionamento com os meus irmãos, relacionamento com a minha família, com ninguém, tolo. Isso é tolice, irmãos. O que adianta ganhar o mundo e perder a alma? Quem te diz que você vai estar presente aqui amanhã? Sucesso, dinheiro, poder, relacionamento, prazer, beleza, todas as marcas do antropocentrismo, dessa nova contemporaneidade de modernidade líquida, onde é o que eu quero, é o que eu penso, é o seu, é algo bem individual. Nós temos um exemplo bíblico, o jovem rico. Eu não vou ler toda a passagem, mas lá em Marcos capítulo 10, versículo 17 ao 22, diz assim, olha, todo mundo conhece essa história. O jovem se aproximou querendo ser discípulo de Jesus, e Jesus disse a ele, vá, vende tudo que tens e dá aos pobres. Mas ele se retirou triste, porque ele era dono de muitas propriedades. O problema aqui não é só que o jovem era dono de muitas propriedades. O problema aqui é que essas propriedades eram donas daquele jovem. O problema aqui não é só o que pertencia a ele. O problema é que as coisas também eram o seu senhor, eram seus ídolos.
ao ponto dele perder a maior oportunidade da vida dele, que era seguir a Jesus, ser um discípulo de Jesus. Nós podemos deixar de seguir a Jesus quando nós estamos alimentando ídolos pessoais. E eu sei que existe uma teologia hoje, ou uma falsa teologia, dizendo: você precisa ter sucesso, senão você não é abençoado por Deus. Você precisa ter dinheiro, senão você não é abençoado por Deus. Você precisa resolver os seus problemas, porque senão você não é abençoado por Deus. Você precisa ter maravilhosos relacionamentos, porque você é como a águia. Você precisa se assentar nas melhores mesas, né? Porque quem não é visto não é lembrado. Você precisa ser muito belo, irmãos. Isso não é o Evangelho. Isso não é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Isso é o antropocentrismo que está manchando, comprometendo a mensagem do Evangelho. Porque na verdade, ao invés de adorarmos a Deus, nós estamos prestando culto aos ídolos do nosso próprio coração. Nós estamos muitas vezes nos reunindo para poder idolatrar aquilo que está no nosso coração. Como Arão disse: aqui estão os seus deuses, a ele prestem culto. Assim como o jovem rico ficou triste porque ele não conseguiu destronar o ídolo do coração para seguir a Jesus. E Jesus, ele não divide lugar de ídolos no nosso coração. Ou Ele é o Senhor e Salvador da nossa vida, ou nós somos alvos da ira de Deus. Mas nós também temos ídolos culturais: prosperidade, nacionalismo. Tem gente aí que quase mata, porque fala que: nossa, eu sou patriota brasileiro, nossa, eu vou matar e morrer pela minha nação. Eu quero ver se você vai defender a sua nação quando o reino de Jesus for instaurado nessa terra. Porque não existe nenhuma nação que não esteja sujeita ao pecado. Não existe nenhum governo humano, nem de esquerda, nem de direita, nem de cima, nem de baixo, nem do meio. Não existe nenhum governo humano que não seja sujeito ao pecado, irmãos. Apenas o governo de Jesus será perfeito. E eu vou te falar uma coisa: e até no reino de Jesus vai ter gente que vai se revoltar. Porque eu não sei se você já leu o livro de Apocalipse, mas no reino de Jesus vai ter gente que vai se revoltar. Então às vezes a gente coloca só a culpa no governo, mas a culpa está nos ídolos do nosso coração. Ideologias políticas. Quantas pessoas foram feridas nos últimos meses, no último ano, por causa de ideologias políticas? Sabe o que está faltando nas nossas plataformas? Evangelho. Status social. Pessoas extremamente endividadas, porque elas acham que precisam estar no status social para que elas possam ser bem recebidas. Irmãos, isso é um ídolo cultural. Quando nós lemos o livro de Apocalipse, lá no capítulo 18, nós vamos ver que o texto vai falar sobre a idolatria da Babilônia. E Babilônia hoje é um modo de pensar. Babilônia hoje é pensamento: assim como eu penso, assim eu também ajo. É por isso que um dos símbolos da marca da besta, que é na testa e nas mãos, está dizendo que o meu pensamento modela o meu comportamento. É por isso que a lei, ela tinha que ser colocada uma miniatura na testa e nas mãos, porque o meu pensamento modela o meu comportamento. O meu pensamento modela o meu comportamento. O pensamento babilônico é um pensamento de idolatria. É por isso que o texto vai dizer que ela é a mãe de toda a prostituição. E Deus sempre vai fazer textualmente uma comparação de idolatria com prostituição. Então todas as vezes que nós nos inclinamos a ídolos, biblicamente é como se nós estivéssemos deitando com outro marido. É como se nós estivéssemos nos relacionando com Baal. Então a gente fala do povo de Israel, mas a gente muitas vezes continua fazendo as mesmas coisas. Mas também existem ídolos religiosos, moralismo.
se torna um ídolo, legalismo se torna um ídolo, obras humanas que de alguma forma pensamos que vai fazer-nos chegar até a Deus, a falsa religião, antropocentrismo dentro das igrejas, é o seu ministério, é o seu chamado. Deus vai te abençoar, Deus vai te fazer próspero, Deus é um meio pelo qual eu vou realizar os meus objetivos. Antropocentrismo, narcisismo, um ídolo no coração. O que a gente vê de liderança brasileira, narcisista, aí é o casamento perfeito, porque é o dependente emocional membro e o pastor é narcisista, acabou. É o casamento perfeito, o dependente emocional com o narcisista. Aí o que nós temos? Construção de impérios, tudo realizando as obras do coração do Narciso. Dinheiro, fama, desempenho, imoralidade sexual, manipulação, irmãos. Eu gostaria de estar falando do mundo, mas eu estou falando de ídolos religiosos. Gostaria de estar falando que isso aqui só está lá fora, mas infelizmente são ídolos do coração de pessoas que dizem que nasceram de novo, e eu vou ter que discordar. Porque aqueles que vivem na prática do pecado não podem ter nascido de novo, porque a Bíblia é clara dizendo que se eu nasci de novo eu não posso ser escravo do pecado. Então uma coisa é eu errar, irmãos, outra coisa é eu ficar 20 anos na prática do pecado. É diferente. Então tudo isso, moralismo, legalismo, obras humanas para alcançar a Deus, antropocentrismo, narcisismo, construção de império, dinheiro, fama, tudo isso, imoralidade sexual, manipulação, desempenho, tudo isso se assemelha muito mais aos fariseus da época de Jesus. Lembra de Lucas capítulo 18? Nós temos o texto que diz que o fariseu e o publicano subiram para orar. Todo mundo aqui sabe, o fariseu, ele subiu para orar, mas ele foi idólatra, porque ele só falava de si mesmo para si mesmo. Ah, Deus, obrigado. Idolatria, a oração não passa desse teto. Na verdade, eu estou orando de mim para mim mesmo. O fariseu subiu para orar e foi idólatra, mas o publicano subiu para orar e orou de fato, porque ele disse: eu não mereço nada disso. Na verdade eu sou pecador, eu sou imundo, eu não mereço nada disso, tenha compaixão de mim, misericórdia de mim. Os ídolos do nosso coração, muitas vezes nos faz nos enxergarmos melhores do que os outros, sabendo que na verdade não existe ninguém que é melhor do que ninguém. Na verdade é o Cristo sendo formado em nós, é que faz toda a diferença de transformação na nossa vida. Então todos os ídolos religiosos também têm que ser destronados, quer sejam pessoais, culturais ou religiosos, todos têm que ser destronados do nosso coração, porque existe uma dinâmica de como os ídolos funcionam. Os ídolos, eles prometem uma liberdade. Os ídolos, eles prometem que você vai ter mais, que você vai adquirir mais, mas a dinâmica de um ídolo é escravizar o idólatra. A dinâmica do ídolo é escravizar o idólatra. Ele promete liberdade, mas ele traz opressão. Olha o que o profeta Jeremias vai dizer no capítulo 2, versículo 13. Jeremias capítulo 2, versículo 13. Eles abandonaram a fonte de água viva e cavaram as suas próprias cisternas. Cisternas rachadas que não retêm água. Eu vou ler de novo e vou traduzir para você o que isso significa. Eles abandonaram a fonte da água viva e cavaram suas próprias cisternas. Cisternas rachadas que não retêm água. O que Jeremias está nos dizendo na nossa linguagem de hoje? É que quando você idolatra um falso Deus, você na verdade está cavando a sua própria cova.
É como se você cavasse um lugar e quanto mais você cava, mais no fundo do poço você vai ser encontrado. Quanto mais idólatra você é, na perspectiva de ser liberto, mais escravizado você se torna. Quanto mais idólatra e com a vontade de ser liberto você tem, mais opressão é derramada sobre a sua vida, porque na verdade apenas a fonte de água viva é capaz de saciar a nossa sede, irmãos. O nosso coração é insaciável, apenas Deus é capaz de saciar a nossa sede, já que foi Ele quem depositou essa sede em nosso coração. Foi Ele quem depositou essa sede no nosso âmago. Foi Ele quem nos marcou com a marca de sermos adoradores. A questão é quem eu estou adorando: os ídolos do meu coração, ou estou prestando adoração àquele que é digno de receber a nossa adoração? Então os ídolos, eles nos escravizam. Os ídolos, eles nos decepcionam, ou seja, nunca satisfazem plenamente o desejo do nosso coração. Pessoas insatisfeitas, pessoas decepcionadas. Talvez você não está amando a Deus, talvez você está idolatrando a Deus. Eu vou repetir isso aqui. Talvez você não está se relacionando com Deus, talvez você está idolatrando a Deus. Porque sinceramente, viver uma vida decepcionado com Deus, viver uma vida como se você fosse escravo de Deus, Deus é seu ídolo. Ele não é seu pai. Lembra do texto de Ezequiel? Quando o profeta, ele vai dizer que tem águas e as águas começam nos artelhos, e existe um rio que flui do trono. E ele começa a caminhar dentro dessas águas por intermédio da voz de Deus. E as águas começam a bater nos artelhos. E depois começam nos joelhos. E quanto mais ele anda, mais profundo ele caminha. Até que chega um momento onde ele já não tem mais controle sobre si mesmo. É assim que acontece nas águas. A questão é que quanto mais distante do trono ele estava, mais dependente ele se tornava. Você precisa se afastar do trono de uma divindade, para que você possa conhecer totalmente a dependência da paternidade que nós podemos experimentar em Cristo Jesus, em Deus, o nosso Pai. Quanto mais distante da divindade nós estivermos, mais dependentes da paternidade nós estaremos, irmãos. Deus, Ele não é o nosso ídolo, Deus, Ele é o nosso Pai. É por isso que Ele satisfaz os desejos do nosso coração, quando correspondem com a vontade dEle, mas aos ídolos não. Os ídolos sempre decepcionam, porque eles nunca conseguem satisfazer plenamente, porque o ser humano é como uma sanguessuga, dá. A gente nunca está satisfeito, irmãos, sempre quer mais. Eclesiastes capítulo 5, versículo 10. Eclesiastes capítulo 5, versículo 10 diz assim, olha: quem ama o dinheiro, jamais terá o suficiente. Eu vou ler de novo, porque talvez você está achando que isso aqui é só para rico. Sabia que tem amor platônico, né? Tem gente que ama o que não tem. Eu estou satisfeito, porque eu não amo o dinheiro, não tenho. Você pode amar e não ter. Olha o que o texto está dizendo, não é quem tem o dinheiro. Está dizendo assim, olha, quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Tu está vivendo a sua vida como se você não tivesse o suficiente, gastando todo o seu tempo para poder correr atrás daquilo que você acha que vai te satisfazer. Deixa eu te falar uma coisa, você nunca será satisfeito, porque os ídolos sempre nos decepcionam. Quem ama o dinheiro jamais será satisfeito. Keller vai dizer o seguinte, Tim Keller: quando nossas esperanças são depositadas em algo além de Deus, estamos destinados à desilusão. Por que você acha que você recai na desilusão o tempo todo? Porque na verdade você está se relacionando com ídolos. Ídolos que são formados no nosso próprio coração. Olha o que Keller disse:
Quando nossas esperanças são depositadas em algo além de Deus, esperanças aqui está falando sobre salvação, esperança aqui está falando sobre a resolução da nossa vida, esperança aqui está falando sobre depositarmos o nosso coração em algo além de Deus. Nós estamos destinados à desilusão. Você já foi desiludido alguma vez? Eu sei que foi retórico. E tenho para te dizer que quem te desiludiu não foi Deus, foi seu ídolo. Quem nos desiludiu não foi Deus, foram os ídolos do nosso coração. Graças a Deus, irmãos, não para por aqui a história, porque existe um destruidor de ídolos, que se chama Cristo Jesus. Cristo é o destruidor de ídolos. Jesus é o único que satisfaz plenamente os desejos depositados por Ele mesmo em nosso coração. É por isso que Ele diz lá em João, Evangelho segundo João, capítulo 4, versículos 13 e 14. Evangelho de João, capítulos 4, versículos 13 e 14. Quem beber desta água terá sede outra vez. Ele apontando para o poço, mas ele vai dizer o seguinte: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aquele que comer do pão que Cristo der, nunca mais terá fome, porque Ele sacia a nossa sede, Ele mata a nossa fome, mas não é temporário, Ele é plenamente satisfatório para o nosso coração. É por isso que Cristo é destruidor de ídolos. É por isso que se relacionar com Cristo não é um relacionamento de expectativa, isso é com ídolos. Se relacionar com Cristo não é um relacionamento de possibilidades, isso são os outros deuses, isso são as outras religiões. Eu vou fazer, e se eu fazer bonitinho, quem sabe o meu Deus me dará um harém com 1000 virgens. Eu vou fazer tudo bonitinho, quem sabe, né, o meu Deus vai me abençoar. Irmãos, na religião isso é um fato, mas no cristianismo isso não é verdade. Deus não vai nos abençoar se nós fizermos. O texto vai dizer: nós somos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu vou fazer para ser aceito? Não. Romanos 8, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu vou fazer para Cristo me amar? Não. Ele nos amou antes da fundação do mundo e nos elegeu nele para sermos santos e irrepreensíveis. O nosso relacionamento com Deus não é uma expectativa, é um fato. Ele é o princípio e o fim. Ele já disse o que vai acontecer no fim, antes do fim. Desde o começo ele fala as coisas do fim, porque ele está dizendo o seguinte: para se relacionar comigo não é um relacionamento de idolatria, não é expectativa, mas é de convicção. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que nós não vimos. Nós não nos relacionamos com o ídolo, nós nos relacionamos com o Pai. Quem beber desta água vai ter sede novamente, se eu beber dessa água. Mas se eu beber da água que é Cristo Jesus, nunca mais teremos sede. Jesus é o único que nos satisfaz plenamente. E é por isso que o que é necessário é um arrependimento, para que nós possamos viver uma vida de fé. E quando eu vivo uma vida de fé, isso vai curar a idolatria do nosso coração. Olha o que Paulo vai dizer lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 9. Nós sabemos que essa carta é para a igreja. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 9, o que está escrito aqui? Vamos ler? 1 Tessalonicenses 1,9. Porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada e no meio de vocês, e como deixando
os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Paulo está dizendo o seguinte: olha, vocês se afastaram dos ídolos para servir ao Deus que é verdadeiro. Uma carta para a igreja. Isso está dizendo que existe o quê? Uma responsabilidade que cabe a nós. Qual que é? Nos afastarmos de ídolos para servir ao Deus que é vivo e verdadeiro. Só que isso só acontece quando nós vivemos uma vida de arrependimento, uma vida de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E esse relacionamento com o Pai, não com o ídolo, vai curando a idolatria do nosso coração. E você vai começar a parar de servir o dinheiro. Você vai parar de servir o que? A beleza. Você vai parar de servir os prazeres. Você vai parar de servir as ideologias de gênero. Você vai parar de servir as ideologias políticas partidárias, porque nós vamos saber que somente Cristo nos satisfaz. Isso vai curar as idolatrias do nosso coração. Jesus, Ele é o verdadeiro Salvador, irmãos. Mas Ele não só perdoa os nossos pecados, mas Ele também transforma o nosso coração. Ele restaura o nosso coração. E restaurar o nosso coração fala sobre restaurar as nossas prioridades. E aqui a gente pode fazer uma autorreflexão. Qual tem sido as suas prioridades? Eu estou ficando preocupado. Qual tem sido as nossas prioridades? Qual é a prioridade do seu coração? Faça uma autorreflexão. Porque Paulo está dizendo, olha, vocês precisam se afastar dos ídolos para servir a Deus. Sabe o que significa? Todas as vezes que nós estamos idolatrando um falso Deus, nós deixamos de servir a Deus. E muitas vezes servir a Deus também está ligado a deixar de servir ao próximo. E isso é um problema. Isso é um problema. Eu não sei se vocês já passaram por essa experiência, mas eu vou falar algo aqui bem simplesinho, para vocês entenderem mais ou menos como que funciona, ou como é que funcionava antigamente. Aqui não tem muito jeito não, porque aqui é pequeno, mas quando eu era criança, adolescente, o cara que era fervoroso sentava nos bancos da frente. Depois que quando ele começava a desviar, o Hércules, ele começava a sentar nos bancos de trás. Você já viu isso? Ele começava a ir para o banco do fundo. Aí daqui a pouco ele ficava lá no último banco, depois chegava atrasado, depois parava de ir. Parece que era a métrica. Alguém aqui já percebeu isso? Não era assim que funcionava? Com os ídolos também existe um processo. O processo é, a partir do momento que eu começo a idolatrar alguma coisa, uma das primeiras coisas que eu faço é deixar de servir a Deus e deixar de servir ao próximo. E isso é sério. Deixar de servir a Deus e servir ao próximo está dizendo que eu estou construindo um ídolo no coração. Por isso que Paulo fala, afasta os ídolos para servir ao Senhor, para servir a Deus, ao Deus vivo, aquele que é verdadeiro, irmãos, porque Jesus, Ele é o verdadeiro Salvador. Ele não só perdoa os nossos pecados, mas Ele também está dizendo o seguinte: precisamos restaurar as nossas prioridades, e só o Espírito Santo de Deus pode restaurar as nossas prioridades. Então a gente precisa identificar os ídolos do nosso coração, sim. E eu trouxe aqui algumas perguntas para diagnóstico. Primeiro, o que ocupa mais os seus pensamentos e a sua imaginação ao longo do dia? Segundo, o que você teme perder acima de tudo? O que você não pode ficar sem? Ai, Deus. Tá bom. Beleza. Porque se tiver alguma coisa que você não pode perder acima de tudo, é um ídolo. Porque ídolo são as coisas boas que nós tornamos como absoluto. Entenderam? Terceira pergunta:
De onde você tira o seu senso de valor e de identidade? Do que a Bíblia diz ao seu respeito? Ou daquilo que você fabrica no seu coração? Porque tem gente que tem opinião sobre a Bíblia hoje sem ler Bíblia. Tem gente que fala sobre Bíblia sem ler Bíblia. Tem teólogo hoje, teólogo que não lê Bíblia. Aqui não, mas lá em Minas Gerais, que é a minha cidade, tem pastor que nem lê Bíblia, que não estuda teologia, que não faz nada. Aqui não, graças a Deus, né? O coração até fica mais feliz. Mas lá em Minas Gerais, gente, tem gente que não se preocupa com isso. Quarta pergunta: o que você busca para encontrar segurança e conforto? O que você faz? O que você busca? Porque a Bíblia diz que o nosso trabalho é descansar em Deus. Eu entendo que existem momentos na nossa vida que nós precisamos tomar sobre nós as responsabilidades de homem e de mulher. Mas se isso tomar a maior parte do nosso tempo, a Bíblia vai chamar você de idólatra. Porque eu não estou descansando o meu coração no autor e no consumador da minha fé, mas eu estou depositando a minha esperança nos ídolos que eu estou criando no meu coração. E ídolos nos dão falsa expectativa de que os nossos problemas serão resolvidos, mas o que eles querem é nos aprisionar. O que eles querem é nos prender, e nós vamos cavando, e quanto mais nós cavamos, mais fundo nós estamos. Keller vai dizer o seguinte: o que é tão essencial para você, que se você perdesse, sentiria que a sua vida não faz mais sentido? É um ídolo. Isso que você pensou é um ídolo. O que eu posso perder, ou o que eu não posso perder? O que se eu perdesse, eu sentiria que a minha vida não faz mais sentido? Lula ganhou a eleição. Aí os crentes tudo começou a chorar: vou embora do Brasil, eu não aguento mais isso aqui. No outro domingo estava lá: a perseguição não parou, a igreja, o Coliseu. Não, gente, vocês me fazem rir o tempo todo. Ídolos no coração. Será que Cristo não é forte o suficiente para poder manter a sua promessa, dizendo: olha, Ele vai suprir as nossas necessidades? Ele não vai nos desamparar. Eu não sei se você já leu a Bíblia, mas a Bíblia que eu leio diz: Ele é fiel para cumprir. Ele é o autor e o consumador de tudo aquilo que Ele prometeu, irmãos. E nada foge da sua vontade, nada foge do seu controle, nada foge do seu domínio. O que é tão essencial para mim, que se eu perder, eu vou pensar assim: agora minha vida não faz mais sentido? É um ídolo. E o que o texto bíblico vai dizer é que nós precisamos viver uma vida livre de ídolos. Tem como? Tem. É só viver uma vida pautada no Cristo, no Evangelho. É uma vida livre de ídolos. Adoração a Deus como a prioridade suprema. O que diz lá em Mateus 6, 33? Busquem, pois, em primeiro lugar... Me ajudem a pregar, gente, em nome de Jesus. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Qual é a prioridade de alguém que está vivendo uma vida pautada no Evangelho? É o Cristo, é o reino de Deus e a sua justiça. O resto é para ser acrescentado, irmãos. O resto é para ser acrescentado, mas a nossa prioridade é viver uma vida de adoração suprema a Deus como o único e suficiente da nossa vida. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Porque se você não buscar o reino de Deus como prioridade agora,
Não pense você que Deus vai te priorizar quando Ele está a orar o reino dEle aqui na terra. Assim como na minha cabeça não faz sentido crente não querer viver em comunhão, sendo que a ideia de Deus é viver em comunhão eternamente, assim também não faz sentido. Eu não busco em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, mas acho que eu vou viver o reino dEle e a justiça dEle depois. Qual que é o sentido que faz isso? É por isso que a Bíblia diz: busquem, pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, irmãos, as outras coisas serão acrescentadas. Ou você olha para o ano de 2024 e tem a revelação de que você passou esse ano porque Cristo é o seu fundamento. Você trabalha, glória a Deus. Quem que te dá força para você trabalhar? Você vai buscar o pão de cada dia, mas quem que permite que o ar continue nos seus pulmões? Pelo amor de Deus! A nossa adoração a Deus como prioridade deve ser um ato, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça, porque a santificação é algo contínuo em nossas vidas. É por isso que, se depender do Espírito Santo, Ele vai revelar. A minha oração é para que Ele possa revelar e remover os ídolos do nosso coração. Olha o que Paulo vai dizer lá em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versos 16 e 17. Vamos acompanhar todos aqui. Gálatas capítulo 5, 16 e 17. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis os desejos, as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais porventura o que seja do vosso querer. Então, quando eu ando no Espírito, eu não faço o que eu quero. É por isso que quando alguém me pergunta assim: como que eu sei o que é a vontade de Deus? Normalmente é aquilo que você não quer fazer. Vontade de Deus normalmente é aquilo que você não quer fazer, porque o texto está dizendo: se você anda no Espírito, você não faz o que você quer. Se você anda no Espírito, você não faz o que você quer. E o contrário disso também é verdade. Você está vivendo uma vida fazendo o que você quer o tempo todo? Você anda na carne. Você não anda no Espírito. É por isso que a santificação, ela deve ser contínua nas nossas vidas, porque fomos salvos, alcançados, libertos do império das trevas, glória a Deus. Mas agora existem ídolos a serem removidos do nosso coração. Irmãos, Deus libertou o povo do Egito. E agora Ele disse assim: olha, agora existe uma caminhada para vocês, e essa caminhada é o deserto. E no deserto o que Ele faz? Eu vou te dar a lei, toma aqui a minha palavra. Porque primeiro Ele tira o povo do Egito, mas agora Ele precisa tirar o Egito do povo. O que está acontecendo conosco hoje? Nós estamos na caminhada, nós estamos num deserto, e Deus nos entregou a sua lei, Deus nos entregou a sua palavra. Hebreus vai dizer que antes Ele falava de muitas formas aos pais pelos profetas, mas que agora Ele fala pelo Filho. Não é por revelação, não é por Instagram, não é por TikTok. Deus fala pelo Filho, e o Filho é revelado na palavra. A forma primária de Deus falar é pela palavra de Deus. Por que Ele faz isso? Porque Ele quer tirar o Egito do nosso coração. Ele quer remover os ídolos do nosso coração. Ele quer remover tudo aquilo que o nosso coração é inclinado a fazer. E é por isso que nós devemos andar em comunidade cristã, irmãos. A gente sempre fala isso aqui, seja quem for que sobe nessa plataforma, caminhar uns com os outros. Crentes caminhar em comunhão é justamente para que nós possamos também resistir à idolatria e crescer em Cristo.
Porque talvez em casa você pode se tornar um idólatra, mas aqui nós estamos te dizendo: remova os ídolos do seu coração. Não se submeta aos ídolos do seu coração. Se submeta a Cristo. Ele é o verdadeiro Deus das nossas vidas. Sozinho dificilmente nós fazemos isso. Sozinho nós não nos repreendemos. Sozinho nós não buscamos uma exortação. Praticamente sozinho o que a gente quer é só entretenimento. Mas quando nós nos reunimos como comunidade, o Espírito Santo que está em nosso meio, a própria presença de Deus que está no nosso meio, está fazendo com que nós possamos nos instruir uns aos outros e dizendo: olha, parem de resistir a Deus e resistam aos ídolos do coração. Porque muitas vezes esses ídolos estão escondidos no nosso coração e nós tornamos coisas boas, algo absoluto na nossa vida, tornando assim um ídolo. É por isso que lá em Hebreus 10, 24, 25 diz assim: olha, consideremo-nos também uns aos outros, para estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Irmãos, eu creio que Jesus em breve voltará com poder e glória sobre as nuvens. Quanto mais se aproxima esse tempo, já passou, ele está mais perto de voltar hoje do que ele estava ontem. Amanhã ele estará mais perto de voltar do que ele está hoje. Nós estamos então considerando uns aos outros e nos admoestando, dizendo: olha, ele virá, e é por isso que nós estamos aqui, para dizer não aos ídolos, mas sim ao Senhor. Porque Deus, ele é o único digno da nossa adoração. Deus, ele é supremo. Nada criado pode ocupar o lugar do Criador nos nossos corações. É por isso que o salmista vai dizer no capítulo 16, verso 11: na tua presença a plenitude de alegria. Está faltando plenitude de alegria, está faltando presença. Asaf, em um dos seus salmos, ele está olhando para que os outros estão vivendo. Olha, o fulano, ele é injusto e está rico. Olha o ciclano, ele nem está fazendo nada. O cara parece que nasceu virado para a lua. Tudo dá certo para ele. Olha, nossa, olha o que está acontecendo lá. Olha ali, olha lá. Aí o texto vai dizer: até que ele entrou no santuário de Deus. Mas nada mais disso fez sentido para ele. E vem Paulo no Novo Testamento dizendo: eu considerei tudo que eu ganhei como esterco, por amor a Cristo. Porque na presença dele há plenitude de alegria. Então nós não vamos ter mais necessidade de nenhum ídolo do nosso coração, porque nós sabemos que a plenitude de alegria, a plenitude da presença está em Cristo Jesus. Essa entrega total que nós devemos ter a Cristo, porque Ele nos liberta, Ele nos satisfaz, Ele nos dá uma nova identidade. E nos satisfazer não é fazer as nossas vontades, irmãos. Por favor, não confunda lé com cré. Satisfazer-nos não é fazer as nossas vontades, é nos revelar que Ele é o suficiente. Sermos satisfeitos, Cristo nos satisfazer, é Ele nos dizer: eu sou o suficiente. Paulo está sendo perseguido. Paulo pediu a Deus uma resposta para um sofrimento, para alguém que o estava perseguindo, que ele chamou de espinho na carne. E sabe o que Jesus fez? Sabe o que Deus fez? Resolveu o problema de Paulo, foi isso que ele fez? Não, o que Deus fez? Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você sabe o que Deus está falando com Paulo, em outras palavras? Paulo, Cristo é o suficiente. E se Ele é o suficiente, haverá plenitude de alegria na sua presença. E não haverá ídolos que serão
entronizados no nosso coração, quando nós entendermos que existe plenitude na presença de Deus e que Cristo é o suficiente. Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Talvez nós buscamos os ídolos justamente porque nós estamos demonstrando a nossa fraqueza. Sabe por que é bom se relacionar com Deus? Porque você não precisa ficar fingindo para Ele que você é forte. Ele sabe que você é fraco, irmão. Bom demais se relacionar com pessoas que você não precisa fingir que você é alguma coisa que você não é. Se desnudar diante de pessoas de forma saudável, para as pessoas verem aquilo que é de Deus na sua vida e aquilo que é de você mesmo. Porque o que tem de bom em nós é Cristo, o que tem de ruim somos nós mesmos. Esses dias eu consegui replicar uma famosa frase lá em casa, né? Chegaram lá, não, estão falando mal de você. Eu falei assim, então não, eu sou bem pior que isso, então está tudo certo. Tá tudo bem. Eles não sabem nem a metade da missa, nem o terço. Então deixa para lá. Em outras palavras, Cristo é o suficiente. Agora olha uma citação de Keller, vai dizer assim, olha, a verdadeira liberdade vem quando você descansa em Deus como o único objetivo digno de toda a sua devoção. Pedro, mas pode ser que algumas coisas que eu almejo não aconteça. Cristo é o suficiente. Pode ser que alguns problemas não se resolvam. Cristo é o suficiente. Porque se relacionar com ídolos é sempre para ele poder resolver um problema. Mas se relacionar com Deus é por quem Ele é, não por aquilo que Ele pode fazer. Porque aquilo que Ele deveria fazer, Ele já fez. Ele morreu, Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele tomou a chave das mãos do diabo, tomou autoridade, disse que não há condenação sobre todos nós, estamos inseridos em Cristo Jesus, e agora Ele está aguardando até que todos os inimigos sejam colocados como estrado de seus pés, e Ele vai governar sobre essa terra. Ele fez tudo o que Ele deveria fazer, ou seja, o que nós não conseguiríamos fazer. Mas agora cabe a nós entendermos que Cristo é o suficiente. Glória ao Senhor e não a ídolos. O Senhor e não a ídolos. Então examine o seu coração nessa manhã, para que você possa identificar os ídolos. Para que você vai identificá-los? Para adorar? Não, para substituir esses ídolos pelo prazer de continuar a conhecendo a Cristo. É conhecer e prosseguir em conhecer. E conhecer a Cristo fala sobre a nossa devoção a Ele. E algo que talvez você já escutou inúmeras vezes: somente Deus pode preencher o vazio do nosso coração, irmãos. O pessoal da música pode vir. Somente Deus pode preencher o vazio do nosso coração, irmãos. E eu vou te falar uma coisa: não adianta a gente fingir que é forte o tempo todo. Não adianta, porque tem momentos onde a sua fraqueza ela vai ser exposta mesmo. Tem momentos onde, presta atenção aqui em mim, por favor. Tem momentos onde as nossas debilidades vão ser expostas. Mas sabia que nós não estamos adorando apenas as outras imagens, nós estamos adorando até mesmo as nossas incompetências. Chegamos ao ponto de adorar as nossas próprias incompetências. Quando a Bíblia diz que somos fracos e o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, não é para nós abraçarmos as nossas incompetências como se isso estivesse tudo bem, não é isso. A Bíblia está dizendo o seguinte: o único capaz de transformar o nosso coração, o único capaz de transformar a nossa natureza é Cristo Jesus. Então se submeta a Ele. Se submeta a Ele, se submeta a Ele, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar, irmãos. Nós somos uma obra inacabada, mas nós não podemos olhar para o passado e não levar em consideração aquilo que já foi acabado.
Isso é muito importante. Existe algo que já foi acabado, mas nós ainda somos incompletos. Existe algo que já foi feito, mas existe algo que ainda precisa ser feito. E uma das coisas que precisam ser feitas é destronar muitos ídolos que nós criamos no nosso coração, porque o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Amém? Você pode ficar de pé nessa manhã, nós vamos orar juntos.